Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Hoje nós desfrutaremos de mais uma leitura do Alimento Diário da série Os Ministros da Nova Aliança, que tem como tema geral as promessas de Deus. E o título da leitura do dia é Um Ministro que sempre diz sim e amém. A leitura do dia é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nela o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, irmãos, a leitura desse dia, ela se resume basicamente nessa carta aqui, nessa segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto aqui. A passagem aqui do versículo 15 ao versículo 20. No versículo 15 começa assim: Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Então a leitura do dia começa falando desse segundo benefício, né? Que é a questão da visita ali de Paulo à igreja em Coríntio. Que eles tiveram ali a segundo benefício, que foi essa visita do apóstolo Paulo ali a essa igreja. E na leitura do Alimento Diário fala exatamente dessa questão, de valorizarmos ali a palavra dos apóstolos, no caso a visita dos apóstolos, quando ele vem para a conferência, faz uma conferência na região, na nossa localidade, ali precisamos ver como um benefício essa visita desse apóstolo, porque os apóstolos são enviados de Deus para falar a sua palavra para cada um de nós. Então precisamos ver como um benefício a visita de um apóstolo a uma conferência na região ali da nossa localidade. Precisamos valorizar nesses tempos de pandemia as ministrações ali da palavra dos apóstolos no sábado e no domingo, que são como benefício, são graça para nós. E a leitura do dia começa falando exatamente disso. E prosseguindo aqui essa passagem da segunda carta de Paulo à igreja em Coríntio, no versículo 16 fala assim: E por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar para encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para toda a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura, agindo com levianidade, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneidade o sim e o não? Aqui nesse versículo 17, a gente vê ali que os irmãos da igreja em Corinto, eles tinham uma visão de Paulo como se ele fosse leviano no falar, porque Paulo tinha feito a promessa à igreja ali em Corinto e acabou que Paulo não pôde comparecer ali à igreja em Corinto, porque ele tinha prometido a esses irmãos que iria comparecer ali e acabou que ele não foi. Aí, exatamente por causa disso, muitos irmãos ali da igreja de Corinto achavam que Paulo tinha um falar leviano, por não ter cumprido essa promessa. Então, prosseguindo aqui a leitura dessa passagem aqui de 2 Coríntios, no versículo 18, diz assim: Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre houve nele o sim. Então aqui a gente pode ver que Paulo estava falando ali a palavra do Filho de Deus, né? Ele estava falando de Jesus Cristo.
Então, isso indica que Paulo não tinha vontade própria. Ele fazia a vontade de Cristo. Por isso que ele não pôde comparecer ali, porque ele estava fazendo a vontade de Cristo. E prosseguindo na leitura do dia, ele cita aqui o versículo 20, aqui de 2 Coríntios, que fala: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, Deus não fará uma promessa que não vá se cumprir. A palavra de Deus, todas as promessas que ele fez, vão se cumprir por meio de Cristo. Através de Cristo, nós temos essa certeza de que todas as promessas feitas por Deus vão se cumprir. E prosseguindo ali na leitura, ele questiona ali a questão das nossas promessas, né? Do que prometemos. Se prometemos pregar o Evangelho, será que estamos saindo? Se prometemos orar pelas pessoas, será que estamos orando pelas pessoas? Então precisamos ser ministros que dizem o sim e o amém, né? Se falarmos que vamos orar ali pela pessoa, precisamos orar ali, né? Fazer uma oração ali pela vida da pessoa. E se fizermos a promessa de pregar o Evangelho, precisamos ali pregar o Evangelho. Então que possamos ser esses ministros que dizem o sim e o amém. Jesus é o Senhor.